CONTRAN decidiu. Documentos dos veículos serão de fato em papel comum, tamanho A4. Mas tem um detalhe muitíssimo importante que eu te conto no final. Eu sou o professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Vamos direto ao assunto. E como há detalhes jurídicos, convidei o professor Juliver Modesto, mestre em Direito Público, autor de vários livros, que vai comentar como se dará esse processo e a decisão do CONTRAN de terminantemente ser o fim do papel moeda. Ao final, eu retorno para te dar uma informação adicional que você só vai encontrar nesse canal aqui. Professor Juliver, muito bem-vindo. Fala para nós. E quero aqui mandar um grande abraço a todos aqueles que acompanham o trabalho do professor Carlão no Manual do Trânsito. Para mim é um prazer ter sido convidado por ele para falar um pouquinho sobre a polêmica de emissão do documento de registro e licenciamento de veículo. E eu digo polêmica porque na data de ontem, dia 9 de fevereiro de 2021 e hoje, 10 de fevereiro, nós tivemos a edição de duas portarias do Conselho Nacional de Trânsito que mudaram as regras aí sobre a emissão. A resolução do CONTRAN número 809 de 2020 tinha estabelecido a unificação desses documentos, o de registro e o de licenciamento, num documento único chamado CRLV, e a data de 4 de janeiro de 2021 foi a data limite para que todos os DETRANs dos estados e Distrito Federal passassem a emitir somente no formato digital, inclusive em relação à autorização para transferência de propriedade do veículo, que até o ano passado era uma informação que constava no verso do CRV e agora também é no formato digital, e aí a pessoa só imprime quando efetivamente vai vender o veículo, né? A ideia é que depois a transação seja toda eletrônica. Mas o que ocorre é que houve uma ação por parte das entidades representativas de despachantes, principalmente para questionar a justiça em relação àquelas pessoas que não têm acesso aos meios tecnológicos, não têm como obter o documento digital e ficariam ali cerceados da obtenção do documento impresso físico. E a grande justificativa ali utilizada tanto na interpelação judicial quanto posteriormente na decisão que saiu no Tribunal Regional Federal 4, a principal justificativa foi que nós estamos prestes a ter uma mudança no Código de Trânsito, a maioria aqui sabe disso. A partir de 12 de abril de 2021, a Lei 14.071 altera vários artigos do Código, entre eles o artigo 121 e 131, os quais estabelecem que o documento de registro e licenciamento devem ser expedidos de forma física ou eletrônica à escolha do proprietário do veículo. E aí, então, o que entendeu o TRF4? Que não seria razoável que, prestes a mudar o código e permitindo a escolha, que o CONTRAN já se antecipasse, por meio da resolução 809, impedindo a escolha, porque o artigo 8º da resolução 809 determinava que não poderia mais nenhum órgão de trânsito do Brasil expedir o documento físico nesse ano de 2021. Pois bem, o TRF4 deu uma decisão liminar em relação a isso e o CONTRAN teve que suspender o artigo 8º e 9º. Ontem, então, dia 9 de fevereiro, portaria do CONTRAN 197 serviu apenas para suspender por decisão judicial. Havia uma expectativa se o DENATRAN iria ou não recorrer dessa decisão liminar, e o DENATRAN, em conversa com a consultoria jurídica do Ministério da Infraestrutura, entendeu por bem não recorrer e fez a seguinte adequação, que resultou na portaria 198, publicada na data de hoje, 10 de fevereiro. Em vez de suspender os dois artigos, revogou-os totalmente. Revogou também um total de 6 resoluções do CONTRAN, que tratavam do modelo antigo dos documentos do veículo em papel moeda, e incluiu um parágrafo 3º ao artigo 6º, estabelecendo que, se o proprietário do veículo solicitar a impressão do documento, o DETRAN deve fazê-lo, apesar de essa opção já existir na carteira digital de trânsito. Cada um tem a opção de ter o documento digital no celular ou imprimi-lo em casa, mas se ele solicitar ao DETRAN que o faça, porque não tem acesso aos meios tecnológicos, o DETRAN deve imprimir o documento, mas não é o papel moeda como estávamos até imaginando que retornaria. Na verdade, é no papel comum,
folha de A4 e a forma de verificar a autenticidade desse documento é pelo código de barras bidimensional chamado QR Code. Tá? O agente de trânsito verifica ou com o aplicativo Viu ou com o próprio aplicativo de fiscalização do Denatran, que também tem incluído esse aplicativo para a verificação do QR Code, tanto documento do veículo quanto documento de habilitação e também nas placas Mercosul. Valeu, mestre. Muito obrigado por aceitar o convite. A sua contribuição foi de grande valia. Conforme prometido, antecipo para vocês uma informação exclusiva. Estamos prestes a ver uma batalha jurídica por causa do fim do papel moeda dos documentos dos veículos. Conversei com o presidente do Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas e que me garantiu que não concorda com a decisão da portaria do CONTRAN e que vai, mais uma vez, ingressar na justiça contra essa medida. O principal argumento é que o CONTRAN, ao extinguir o papel moeda dos documentos dos veículos, contraria a futura redação do artigo 121 do Código de Trânsito Brasileiro, que vai entrar em vigor no próximo dia 12 de abril. Registrado o veículo, expedir-se-á o certificado de registro do veículo em meio físico e ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo CONTRAN, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. Segundo o representante dos despachantes, o documento em papel comum, tamanho A4, não garante as condições contra a adulteração e falsificação, logo não pode ser considerado um documento físico. Além disso, ele precisa ser validado por um outro aplicativo. Portanto, o entendimento é outro e é por isso que estamos aí às vésperas de uma batalha judicial. Particularmente, torço para que isso seja resolvido o mais rápido possível, porque no final das contas, quem se prejudica somos nós, né, proprietários em geral. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Não deixe também de comentar o que é que você acha de tudo o que está acontecendo. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.